Olá, nós vamos falar sobre marketing jurídico e as vedações no Código de Ética e no Estatuto da Advocacia. Quando nós falamos de marketing jurídico, muitas vezes os advogados têm a impressão de que não é possível fazer marketing e desenvolver uma metodologia de marketing para os advogados. Na verdade, é possível sim que a gente desenvolva ferramentas e atuações dentro da publicidade com relação aos serviços que a advocacia oferece para a sociedade. A grande questão aqui é a forma como o advogado se apresenta e o que ele pode fazer com relação aos meios de divulgar aquilo que ele faz. O nosso código, ele traz algumas situações com relação à forma de apresentação, como o advogado deve se portar, como o advogado deve se dirigir ao cliente, o que ele pode fazer em sociedade, o que ele pode fazer diante de um outro colega. E essas mesmas questões do que pode e do que não pode ser feito, ele tem que trazer isso também para a publicidade. A gente tem falado muito hoje em marketing digital, em mídias digitais, em redes sociais, mas a advocacia em si, ela não vive, nenhum serviço, na verdade, vive apenas de vendas virtuais. A nossa relação com o cliente, ela sempre pressupõe um relacionamento. Não adianta você ter dispensar um recurso financeiro para desenvolver uma plataforma onde você faça relações virtuais com as pessoas, enquanto que a gente sabe que na maior parte dos serviços prestados pelos advogados, eles são feitos em contratos territoriais, ou seja, você tem um escritório em Florianópolis e você atua em determinado ramo do direito, os seus clientes naturalmente serão aqueles que moram na região da Grande Florianópolis. Adianta investir recurso, adianta investir tempo, investir toda a sua atenção para que você seja uma celebridade virtual no Brasil? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é ter clientela, se o seu objetivo é fazer o seu negócio, o escritório, ter uma sustentabilidade financeira, não adianta você focar numa outra região. Então, se você é um advogado criminalista, por exemplo, você pode trabalhar no Brasil inteiro? Pode, mas automaticamente os seus clientes vão estar sempre mais próximos do seu campo de atuação territorial. Se você é advogado de família, a mesma coisa. Se você é advogado, enfim, na maior parte das áreas, com exceção de alguns ramos do direito que começam a aparecer agora, né, algumas áreas do direito, você não consegue ficar atendendo as pessoas muito à distância, um processo ou outro, um atendimento ou outro. E essa é uma questão que fica bastante latente hoje com as tecnologias aparecendo, e é uma dúvida que os advogados têm sobre você poder oferecer canais de consulta, canais de relacionamento através do computador, né, através do telefone celular, através da internet, para a sociedade. A grande questão aqui eu posso oferecer um atendimento pelo WhatsApp, eu posso oferecer um atendimento pelo Skype, eu posso fazer um atendimento por uma plataforma de reunião online? Posso. A grande questão você não pode oferecer consultas gratuitas. Você não pode botar no seu Facebook que se a pessoa tem dúvida, me chame aqui que eu vou responder a sua pergunta, porque não é porque seja uma vedação do marketing, é porque é uma vedação do Código de Ética. Né? Uma questão que eu defendo muito é que as grandes vedações que nós temos com relação à publicidade na advocacia não estão no capítulo que fala da publicidade no nosso Código de Ética e nem no provimento 94/2000. Eles estão lá nas introduções do Código de Ética. Que o advogado ele tem que prestar um bom trabalho, ele não pode incentivar aventuras jurídicas, ele tem que preservar a boa relação com os seus colegas de trabalho, ele não pode denegrir a imagem da advocacia, ele não pode se portar de maneira não respeitosa, ele tem que apresentar-se sempre de uma forma bastante sóbria, e tudo isso tem relação à forma como eu me porto numa sala de audiência, como eu me porto no momento que eu estou dando uma aula, como eu me porto quando eu estou dando uma entrevista, e como eu me porto quando eu vou fazer postagem nas redes sociais. Então, não tem muito a ver com eu posso impulsionar publicidade ou não posso impulsionar publicidade. A grande questão é como está sendo feita essa publicidade, o que está escrito naquela publicidade. Então, a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção nos conteúdos. E falando em conteúdo,
de todos os tipos de marketing que existem, o marketing de conteúdo é onde o advogado deve se focar mais. Se nós formos ler o provimento e se nós formos ler o código de ética, os dois dão a condição, eles permitem que o advogado faça publicidade informativa e uma publicidade educativa, uma publicidade que ele gere informação para a sociedade. Então, o marketing, de todas as ferramentas que existem dentro do marketing, a produção de conteúdo é onde os advogados devem se focar. E que conteúdo que é esse? São conteúdos de instrução. Nunca pode ser vou dar um exemplo. Para mim é mais fácil falar de direito do idoso. Então, eu vou fazer uma postagem numa rede social ou um vídeo para o YouTube dizendo que o idoso que não tem condição de se autossustentar, que não tem uma sustentabilidade financeira, que não recebe aposentadoria, enfim, ele pode solicitar o pagamento de pensão de alimentos para os filhos, né? Então, eu faço lá toda uma introdução, eu coloco onde está escrito isso no Estatuto do Idoso, eu, de repente, posso trazer uma jurisprudência e faço uma imagem, monto uma imagem bonita, busco uma imagem na internet, muito cuidado com as imagens, porque elas têm direitos autorais, né? Então, busquem em bancos de imagens gratuitas e você coloca isso lá na sua rede social. Se esse texto ele é informativo e ele está trazendo qual é o direito daquela pessoa, no meu caso, nesse exemplo, qual é o direito do idoso e o que ele pode fazer, eu posso colocar lá. Se ele tem dúvida, ele pode buscar a Defensoria Pública, ele pode buscar o Ministério Público, dependendo do caso, ele pode buscar assistência social do seu município e ele pode buscar um advogado da sua confiança. O nosso estatuto ele fala muito de mercancia, né? E mercancia, uma atitude de mercantilismo, uma atitude comercial. Então eu não posso fechar esse conteúdo dizendo quer saber mais? Entre em contato com o nosso escritório, ligue para nós, baixe o aplicativo. Isso são induções à compra do seu serviço. E é essa indução que o nosso código veda. Então, você faz o seu texto informativo, você coloca a sua imagem, pode botar a logomarca do escritório na imagem, não tem problema, você pode fazer um layout bonito, um layout padrão, enfim. E, ao final, você sempre vai dar a orientação de onde o cliente, de onde aquela pessoa que está lendo a sua informação pode buscar outras necessidades que ele vai ter com relação àquilo que você está informando. E nunca pode ser direcionado para nós. O marketing tem uma questão que é eles falam muito de funil de vendas, né? Então, você tem um funilzinho e que eles utilizam muito as imagens, as informações para chamar as pessoas para aquela boca do funil, depois eles mantêm um relacionamento um pouco mais estreito com a segunda etapa do funil, a terceira etapa do funil é quem compra algum serviço ou algum produto e a última etapa é a pessoa que vai voltar para ser o seu cliente. A grande questão é, nós não conseguimos usar esse funil de forma adequada, como é falado pelas pessoas da área do marketing, né? Porque a gente não tem como fazer com que, a gente não tem como usar algumas ferramentas de convencimento ou de estreitamento de laço com essa pessoa que pode se tornar o cliente do advogado. Uma questão também muito importante é a falta um pouco que o advogado tem de entender que ele faz publicidade o tempo todo, ele faz propaganda o tempo todo. E é uma coisa que se fala muito na OAB, no Conselho Federal, a gente tem isso, a gente tem uma discussão agora com relação à publicidade bastante grande, publicidade e propaganda são exatamente a mesma coisa. Publicidade e propaganda não tem diferença. A publicidade, ela vai ter diferença da propaganda lá na universidade, quando a pessoa está estudando marketing, está estudando comunicação social. Então, para vocês terem uma ideia, lá na universidade, no campo acadêmico, a publicidade, ela vai falar sobre produtos e serviços, a forma de você informar que você tem determinado produto, que você presta determinado serviço, para determinada parte da sociedade, para um determinado território, para um determinado público. A propaganda, academicamente, ela é direcionada e voltada para a venda de ideais, para a venda de compromissos sociais, para a venda de ideologias. É por isso que a gente tem propaganda eleitoral gratuita,
porque propaganda vende ideia. E só que para a publicidade mesmo, para os órgãos de fiscalização da publicidade, publicidade e propaganda é a mesma coisa. Então, a primeira questão que a gente tem que deixar clara aqui é que quando a gente fala ou lê alguma coisa dentro do sistema OAB sobre publicidade ou propaganda, a gente tem que igualar os dois. Você está divulgando o seu serviço, se divulgando para alguém, né, para um público. Quando nós falamos de marketing, a gente tem que entender que marketing não é só o final dele, que é a publicidade ou a propaganda. A gente tem... o advogado primeiro precisa se posicionar no mercado. Para ele se posicionar no mercado, a gente não tem essa formação na universidade. Nós saímos da universidade grandes processadores, né? A gente só quer fazer processo, mas a gente tem que começar a inverter um pouco essa lógica. Você é advogado, você quer trabalhar com que área do direito, você quer trabalhar com que tipo de público, você quer trabalhar em que território, você quer trabalhar com que tipo de faixa de valores, porque o mínimo é a nossa tabela, mas o máximo é o teto do céu. Então, cada um pode cobrar aquilo que acha que o seu serviço tem de valor, tem de preço, né? Então, tem o preço, tem o público, tem a praça, tem a forma de você se promover, tem a forma de você se posicionar no mercado. Então, você vai ser um advogado que trabalha com determinada faixa da população, ou você vai ser um advogado que defende determinados ideais, você vai ser um advogado que atua em determinado tribunal, enfim, é a sua forma de se posicionar, né? E a sua performance, como você vai fazer para atuar na frente das pessoas. Quando as pessoas enxergam a Ariane, elas pensam o quê? A Ariane é uma pessoa que é inatingível, a Ariane é uma pessoa acessível, a Ariane tem uma linguagem rebuscada, tem uma linguagem mais acessível. Então, são essas questões que a gente tem que começar a entender que fazem parte da construção da nossa marca pessoal. E o que o advogado tem que trabalhar quando a gente pensa em marketing? Ele trabalha a marca pessoal dele. Não faz mal se eu estiver numa banca de advogados, isso não impede que eu trabalhe em sociedade, isso não impede que eu trabalhe sozinho, não faz mal se eu estou em grupo ou se eu estou trabalhando de forma autônoma. A minha marca social é o que eu devo, a minha marca individual é o que eu devo trabalhar para a sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou começando a desenvolver a minha marca pessoal, eu vou agregando valor ao meu nome e automaticamente eu agrego valor a toda a cadeia que está envolvida comigo. Se eu trabalho em parceria com alguém, se eu trabalho numa banca, se eu trabalho em sociedade, se eu trabalho sozinho, mas eu tenho alguém que faz alguns tipos de parceria comigo, eu vou agregando valor a toda essa cadeia. Como que eu trabalho a minha marca pessoal? Existem vários meios. Eu costumo conversar com a Jovem Advocacia sempre indicando que uma das principais atividades que você pode fazer para começar a agregar valor ao seu nome, para começar a desenvolver essa cadeia de relacionamento que vão gerar alguns impulsionamentos profissionais e que, por que não, a gente pode dizer que são relações de marketing direto e de marketing indireto e de marketing social e de marketing de relacionamento, dentro da própria OAB. Quando a gente fala que o advogado, dentro da OAB, ele desenvolve, ele presta um serviço para a própria advocacia, ele também presta um serviço para si, ele presta um serviço para a sociedade, e isso vai somando conhecimento, relacionamentos, redes de contato, e automaticamente vão aparecendo os espaços para que esse advogado também comece a falar com o seu público. Se você está numa das comissões da seccional ou da subseção, por exemplo, claro, da área que você tem interesse de trabalhar, automaticamente você vai começar a vincular o seu nome com aquela área, tanto para a subseção onde você está, ou para a seccional, quanto para os seus pares, quanto para os advogados que se relacionam contigo. Porque você vai começar a divulgar o evento daquela comissão, ou seja, aquela área vai começar a ficar cada vez mais falada por você e começa a se associar o seu nome com aquela área. Isso é construção de marca pessoal. Veja que eu não falei em nenhum momento em rede social aqui, eu falei em construção de marca pessoal. Você pode começar a produzir artigos, você pode começar a produzir essas postagens, aí sim a gente vai entrar para a rede social, você pode começar a desenvolver um perfil profissional em rede social, e isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu ainda vejo muitas pessoas terem o seu perfil pessoal e o seu perfil profissional, eu até pouco tempo atrás tinha isso também meio misturado, e aí tem algumas
alguns requisitos ali que ficam entruncados. Se você hoje posta uma foto participando de um congresso jurídico importante, bem colocado, um congresso, né, que tem a sua relevância, e daqui a 2, 3 dias, num final de semana, você posta uma foto sua com um copo de caipira gigante, fazendo uma piada sobre alguma coisa, você não pode querer que o cliente que está enxergando aquilo ali, ou que um possível cliente que está vendo o seu perfil, olhe para você da mesma forma como ele olha para um perfil de um advogado que posta informações jurídicas, que posta informações da sua carreira, mas que a sua vida pessoal fica para quem tem relacionamento pessoal com ele. Existe uma confusão. Essa questão nossa de estar nas redes sociais, ela é muito recente, então as pessoas confundem muito as coisas. Assim como tem muito cliente que confunde a sua rede privada, e acaba ali, vai te adicionar num perfil de rede social, no Facebook, no Instagram, e você acaba ficando meio sem jeito e aceita, e daqui a pouco tem cliente mandando mensagem direta para você, perguntando coisa no sábado à noite, ou se sentindo íntimo o suficiente para comentar sobre a sua vida pessoal no momento que você estiver fazendo um atendimento presencial, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado. Somos nós que damos o limite e indicamos e orientamos aqueles com quem a gente se relaciona da forma como eles vão enxergar a gente. E isso tudo tem a ver com posicionamento, a forma como você se coloca, a forma como você se expõe. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu posso ter um perfil pessoal, um perfil profissional? Por que não? Né? A gente tem muitas formas de verificar também os alcances que a gente tem dentro das redes sociais com relação às nossas publicações. Nos cursos de iniciação, quando são os presenciais, eu sempre faço um questionamento. Você precisa ter 20 mil seguidores numa página de rede social? O que isso vai impactar para o seu negócio? Partindo do pressuposto que o nosso escritório é uma empresa, né? A gente pode esquecer disso de vez em quando, mas é uma empresa. A gente tem pagamentos para fazer, a gente tem pessoas envolvidas, a gente tem insumos para comprar, a gente tem dinheiro para receber, a gente tem os prazos, a gente tem os procedimentos para cumprir, a gente tem os processos internos para fazer. Se a gente não sabe o nome disso, porque a gente é formado em direito, não é formado em administração, não é formado em finanças, não é formado em nada, ok, mas nós fazemos isso. Né? Então a gente precisa começar a entender que o marketing faz parte disso e que a gente tem que começar a se orientar e a se posicionar dessa forma. Tá? Então não adianta eu ter um perfil com 20 mil, com 50 mil seguidores, se depois você vai ver os dados desse perfil, e que é possível verificar hoje nas redes sociais, por exemplo, e perceber que dos 50 mil que você tem, 30 mil não são nem do seu estado. Foi porque você viralizou com um determinado vídeo. O que isso é importante para você? A não ser que você queira ser uma web celebridade. A não ser que você queira começar a ganhar com propagandas do YouTube. Né? Mas aí até que ponto você vai segurar o rojão de ser o advogado que muito fala na internet e pouco faz na vida real. Né? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Existe toda uma discussão, por exemplo, sobre impulsionamento de postagens. Né? A gente não tem essa definição ainda no Conselho Federal, seccional de Santa Catarina também não. É uma discussão que está sendo feita até por conta do abuso do poder econômico. Se questiona muito sobre as diferenças dos grandes escritórios e dos pequenos escritórios. Mas para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, onde a propaganda do advogado ela é liberada até em banheiro de bar, atrás, né, de ônibus, por exemplo, também é possível. A gente tem casos que se sabe dos Estados Unidos, por exemplo, de chegar gente com uma ambulância no hospital e já tem um advogado lá com requerimento para ele assinar, para entrar com determinada ação. Então, isso aqui, para a gente, é captação de clientela, né? Não pode. Nos Estados Unidos, é possível fazer esse tipo de publicidade, é possível pagar publicidade de todas as formas, mas a maior parte das grandes bancas de advogados não faz esse tipo de publicidade. Não gasta dinheiro com isso, né? Quando me perguntam sobre Facebook, Instagram, por exemplo, se vale a pena impulsionar ou não, tem uma partezinha que a maior parte das pessoas que não trabalha com publicidade, com marketing e
quando eu estava mais próxima dessa área, a gente não tinha tanto ainda as redes sociais, então foi uma coisa que eu fui descobrindo conforme eu fui lendo para falar um pouco mais sobre isso aqui dentro dos cursos da ESA. Existem os algoritmos, né, dentro das redes sociais. A partir do momento que você começa a escrever sempre determinadas palavras, determinadas hashtags, você começa a escrever sempre de determinada forma, aqueles algoritmos eles te entendem de uma forma e eles vão te mostrar sempre para um determinado público. Se você faz isso de maneira orgânica, ou seja, não paga, você vai aparecer sempre para uma determinada parcela do público. Geralmente, 1 a 2% das pessoas que curtiram o seu perfil, por exemplo, ou que são seus amigos, tá? Aí o Facebook começa a lhe oferecer possibilidades de impulsionamento. Você vai lá e vai dizer, não, ok, eu quero pagar aqui para impulsionar essa publicação. O que eu posso impulsionar hoje, com certeza, que eu posso falar para vocês? O que está previsto no nosso código. O que está previsto no nosso código? Eu posso publicar uma imagem muito semelhante à minha placa do escritório. O nome do escritório, se ele é uma sociedade, né? Então eu posso colocar lá, escritório de advogado, no meu caso é Angelete Advocacia, boto o número de registro da sociedade, contatos, telefone, endereço, e-mail, site, e os ramos, né, as áreas em que eu trabalho. Eu posso fazer essa imagem e eu também, meu entendimento, eu também vou poder publicar isso nas redes sociais, porque não há vedação de fazer a publicidade, de fazer a propaganda desse tipo de informação. Mas eu escrevi um artigo que é maravilhoso, botei no meu perfil do Facebook e eu quero que o mundo inteiro leia o meu artigo. Eu posso publicar e eu posso impulsionar? Você pode publicar. Impulsionar você não pode. É só uma questão de analogia. Se hoje eu quiser escrever um artigo para uma revista ou para um jornal, eu posso escrever? Posso. Eu não sou vedada, né? O Provimento 94/2000, ele indica, inclusive, que eu vou assinar esse artigo com o meu nome, com a indicação de que eu sou advogada e com o meu e-mail. Por que o e-mail? Porque esse provimento é de 2000. E em 2000 a gente falava de e-mails, a gente não falava de WhatsApp, né? A gente falava de celular, mas ainda não era para todos, mas o e-mail já estava começando a ser para todos. Então, pode botar o e-mail. Mas é que hoje a gente usa outra coisa. Nós somos advogados e quero crer que nós trabalhamos de acordo com o que está determinado na norma. E a norma diz e-mail, então eu posso botar o e-mail no artigo. Voltando então, eu publico um artigo numa revista. Eu posso publicar no perfil da internet, eu posso publicar no meu site. Eu posso pagar para a revista para que ela republique esse artigo quantas vezes eu quiser? Não, eu não posso. Eu não posso pagar para a revista publicar o meu artigo. Se eu não posso pagar para a revista, eu não posso pagar para o jornal, eu não posso pagar para o Facebook. Analogia. Porque quando nós trabalhamos, quando nós operamos o direito e a gente não encontra a norma, a gente não encontra a definição em lei daquele tema que nós procuramos, a gente busca analogia, a gente busca jurisprudência, a gente busca comparação. E é a mesma coisa que nós devemos fazer aqui. Como a nossa regra é de 94 e a gente tem esse provimento de 2000, é claro que a nossa norma não está atualizada. E por mais que a gente atualizasse ela em 2018, em 2019, quando chegar em 2020 a gente já vai ter outras ferramentas. Por exemplo, quando o nosso código de ética foi atualizado, a gente estava usando, foi 2017 ou 2018, não me recordo direito, acho que foi 2017. A gente tinha como principal rede social o Facebook. Hoje a principal rede social no Brasil é o Instagram. Isso depende ainda com o público que você vai lidar, né? Mas com os jovens e os adultos no Brasil, Facebook e Instagram. Tem milhões de redes sociais. Agora que está crescendo no Brasil é o YouTube. Então, provavelmente, ano que vem, a gente vai ter muito mais produção de vídeo do que produção de conteúdo escrito. Mas aí a OAB vai se debruçar para falar do conteúdo escrito e não do conteúdo de vídeo? Não, ela vai falar de conteúdo e a gente vai usar a analogia disso para ver como é que a gente se enquadra. Então, voltando, eu posso publicar artigos? Posso, mas não posso impulsionar o artigo. Eu posso publicar a placa do meu escritório, né, uma coisa parecida, como se fosse o meu cartão de visita? Posso. Atenção para os ramos da advocacia, para as áreas da advocacia que você atua. Eu costumo falar que a gente não deve
fazer um menu de restaurante, né? Então, quando a gente vai num restaurante, está lá escrito, aves, peito de frango, sobrecoxa, frango grelhado, frango à milanesa, frango a passarinho, frango não sei o quê. O advogado só pode colocar frango, não pode colocar os outros. Então, eu trabalho com direito de família, eu trabalho com direito civil, eu trabalho com contratos. Eu não posso colocar lá família, divórcio, alimentos, sucessões. Então, eu trabalho com inventário, não posso. E outra coisa, fica feio. Eu vejo muitos jovens advogados que acabam colocando aquele cardápio enorme do que eles fazem com medo de perder cliente. Se você não colocar nada, o cliente também vai chegar, porque ele vai lá para saber com que você trabalha. E outra grande máxima, nós trabalhamos com indicação. Já foi-se o tempo que as pessoas viam uma placa escrita advogado e entravam. Todo mundo conhece um advogado. Tudo que você escrever de conteúdo na internet e eu achar que aquilo cabe para mim, eu vou pegar aquele conteúdo e eu vou levar para um amigo meu advogado, para ver se ele sabe fazer, ver se ele consegue me ajudar. Compreende? Então, não é muito da forma, você vai criar uma autoridade junto com a publicidade, com as suas ferramentas de marketing, mas para isso se reverter em clientela demora muito. E essa é uma outra questão que a gente acaba vendo muito hoje no dia a dia. Você abre um perfil do escritório, bota lá a logomarca do escritório, faz uma capa bem bonita para aquela rede social do escritório, escreve uma biografia bonita do escritório e aí coloca 4 ou 5 postagens e acha que aquilo ali já tem que se reverter em cliente. Não é assim. Quando você olha as pessoas que têm um grande sucesso virtual, elas não começaram hoje. Elas vieram galgando, fora os virais, né? Elas vieram galgando isso, construindo isso. Nós podemos construir isso? Podemos. Mas, de novo, vem o questionamento. Para quê? Qual é o seu objetivo com isso? Muito cuidado com a captação de clientela. Muito cuidado com a forma como você escreve as coisas. De novo, é vedada qualquer tipo de frase de mercancia. Qualquer frase que você... que fique muito evidente que você está vendendo alguma coisa, não é legal. A gente precisa vender sem se vender. A gente precisa falar do direito e dizer de forma indireta que você sabe daquele conteúdo que você está escrevendo. Em algumas situações, os advogados perguntam para mim, mas eu não posso mesmo botar o meu contato? Se você está numa rede social, o seu contato está ali. Se a pessoa gostou daquilo que você escreveu, ela vai buscar o seu nome. Ela vai botar o teu nome no Google, ela vai te achar. De alguma forma, ela vai te achar. Uma outra questão importante sobre marketing também são as participações do advogado em jornais, em programas de entrevista, em programas de rádio. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós também nos apresentamos nessas situações. O uso da linguagem, o uso das vestimentas, exatamente como a gente tem que verificar durante toda a nossa vida profissional. Mas, além disso, a gente não pode ser assíduo num programa falando de direito. Isso acontece bastante. Mas a gente não pode. Essa assiduidade ela é vedada no nosso código de ética. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Especialmente programas de rádio para cidades menores, né? Acontece do mesmo advogado ir toda semana. Já é uma vedação, porque é assiduidade. E, além disso, a caracterização da consulta. As pessoas ligando ou mandando o WhatsApp fazendo perguntas sobre o seu caso. Lembrem-se, nós não podemos prestar consulta nem de maneira gratuita e muito menos de forma pública. Até porque as perguntas que vêm pelo WhatsApp ou pelo telefone nunca vão lhe dar o caso concreto. E você pode acabar dando alguma orientação bastante furada para a pessoa que está do outro lado que não entende nada do direito. Então, você precisa sempre, nesses casos, receber a pergunta individual e responder de forma genérica, né? Olha, a lei diz que, nos casos que, aproveita o gancho que a pessoa deu e dá a informação genérica.
Nessas entrevistas, você não pode oferecer o seu e-mail, o jornalista não pode apresentar o seu telefone, não pode dizer onde você trabalha, não pode dizer lá que é associado do escritório X ou que é sócio-diretor do escritório Y. É o seu nome e se você tem algum vínculo e está ali representando, por exemplo, uma comissão da OAB, vai estar lá embaixo que você representa a comissão da OAB. Se você está lá só como advogado, vai estar escrito lá advogado. E uma questão muito importante quando você está representando uma comissão, você não fala por você, você fala pela comissão. Você não fala por você, você fala pela subseção onde você está ou pela seccional. Então tem que tomar mais cuidado ainda, porque você está dando uma entrevista representando a instituição, não só o que você pensa, né? Então, sempre que você for fazer isso em nome de uma comissão, procure saber qual é a orientação da subseção ou da seccional com relação ao seu posicionamento. Isso é muito importante. Além disso, aconteceu muito e vai acontecer ainda várias vezes, quando a gente pegou, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente teve toda a questão do processo de prisão do Lula. Então foi uma série de atos processuais em que se teve uma série de problemas com relação às vedações do nosso estatuto. A primeira questão, advogados indo para a televisão para analisar o processo. Nenhum advogado analisa o processo do colega, né? Isso nem de maneira pública, nem de maneira privada. Isso é vedado pelo nosso código. Da parte dos advogados que defendiam o Lula, eles davam entrevista com um grande banner atrás, com a sua logomarca. Isso também não pode, né? Então a gente viu assim um show de problemas quando a gente estava ali discutindo essa questão. Isso aconteceu ao longo dos últimos 2 anos de maneira bastante reiterada. Não foram em Santa Catarina, né? Então quem é competente para analisar esses casos é sempre a seccional de onde aconteceu o caso. Então se eu sou advogada inscrita em Santa Catarina e eu vou para o Nordeste e cometo algum tipo de irregularidade em algum estado do Nordeste, é a seccional de lá que vai me autuar e depois vai mandar para cá, né? Então, a gente também tem que dar uma olhada nisso. Santa Catarina não atuou nesses exemplos que eu estou dando. Mas é muito importante que a gente lembre disso. Você vai participar, você vai defender alguém em alguma ação ou em alguma atividade em que isso vai acabar sendo televisionado, toma cuidado da forma como você faz. Se você for chamado para prestar algum esclarecimento ou para auxiliar numa reportagem, numa matéria, para entender determinado caso, toma cuidado se você não é o advogado. Toma muito cuidado se você não é o advogado. Fale sempre de forma genérica. Voltando um pouco para as redes sociais, agora falando da relação do advogado com seu cliente. Se você conseguiu uma liminar, algo maravilhoso que te encheu de orgulho, você pode falar sobre isso? Nosso código veda você falar sobre clientes. O nosso código veda você falar quem são os seus clientes. E o nosso código também veda você falar sobre os seus casos. Eu vejo muitos clientes que eles pegam o celular e tiram uma foto da decisão ou fazem um print da decisão e aí colocam nas redes sociais. Você pode se encher de orgulho daquilo, mas você não pode fazer isso. Qual que é a dica que eu dou? Se você fez conseguiu uma liminar que você realmente tem muito orgulho e quer publicar aquilo, pega essa sua tese e transforma isso num artigo. Traz todas as suas defesas, informa quais foram as definições, traz a forma como o Poder Judiciário, como o juiz, como aquela turma se posicionou, mas não vai dizer que foi para o cliente X, que foi para o cliente Y, que você conseguiu o resultado X ou Y. Você tem que transformar aquilo também numa informação genérica. Aí você pode colocar isso para a sociedade e para os seus colegas. Você nunca vai poder botar um print daquela decisão na internet. Isso se faz muito. Além disso, eu vejo também alguns advogados fazendo, principalmente aqueles que trabalham com busca de direitos. Eu vejo muito exemplo disso com quem trabalha com os auxílios do INSS e tira foto com o cliente. Tem advogado que faz caneca e aí tira foto do cliente recebendo a caneca porque o cidadão foi aposentado, porque ganhou o benefício de maternidade, porque, enfim, não pode. Se não pode botar o nome do cliente em lugar nenhum, quem dirá a foto? Ah, mas o cliente autorizou.
a grande questão aqui é que não é o cliente que pode autorizar ou não, é o nosso código de ética. Então não pode fazer, tá? Então vamos lá, resumindo para a gente ir para o final. A gente pode divulgar o nosso nome, a gente pode divulgar sempre o nosso número da OAB quando a gente divulga o nosso escritório, a gente deve. A gente não pode fazer isso em comum, como se fossem duas atividades. Então, se eu sou corretora e advogada, contadora e advogada, eu não posso fazer junto. Aí eu tenho um amigo que é corretor e eu quero botar na mesma sala, não posso, isso é vedado. Eu posso botar em jornais o meu anúncio, eu posso botar em revista o meu anúncio, sempre igual ou semelhante à nossa placa ou nosso cartão. Eu posso fazer publicidade de maneira informativa nas redes sociais, eu posso ter um site, eu posso ter perfis do meu escritório, mas sempre falando exclusivamente de direito, das atividades que você faz com relação a eventos, você pode alguma coisa. Tem que buscar lá no nosso estatuto, tá? E no nosso código de ética, porque tem as orientações. Você pode fazer a publicidade através de imagens, ou imagem e texto, ou só texto nas redes sociais. Você pode mandar mensagens para aqueles que se inscreverem para receber as suas mensagens. Você pode mandar e-mails para aqueles que fornecerem o e-mail para receber os seus e-mails. Então, se você quiser botar lá no seu site, coloque aqui seu e-mail para receber informações ou para receber a newsletter, você pode fazer. O que você não pode é comprar uma lista e sair distribuindo mensagem, porque isso é marketing direto e não pode ser feito pela advocacia. A gente só pode fazer isso para quem nos autoriza para receber as nossas informações. Você pode ter quantos perfis você quiser do seu escritório ou seu perfil profissional em todas as redes sociais, desde que você observe os limites e a forma como o nosso estatuto e como o código de ética determina para que o advogado atue não só nas redes sociais, não só na publicidade, mas em toda a sua carreira e em todo o período em que ele estiver atuando como advogado, certo? Busquem ler. Então, o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, o nosso Código de Ética, o Provimento 94/2000, todos eles você encontra de maneira muito fácil na internet, tanto no site da seccional, no site do nosso Conselho Federal e no próprio Google, né? Busque saber. Se você tem dúvidas sobre o que é marketing de conteúdo, também tem uma série de informações sobre isso na internet. Só tome cuidado de procurar marketing de conteúdo para serviços e não para produtos, porque tem uma diferença bastante gritante. E tome muito cuidado da forma como você fecha as suas informações. Nunca feche com um ligue para mim ou mande um e-mail para mim. Tá? Sempre feche busque um advogado da sua confiança, busque saber mais com um advogado que você se relaciona, ou não escreve nada, escreve só a informação, certo? Eu espero ter colaborado com vocês. Busquem sempre, dentro dos nossos sites da Seccional e do Conselho Federal, como a gente busca jurisprudência, entrem no link do TED e busquem as súmulas, busquem os julgamentos anteriores, bota lá a palavra que você quer, Facebook, Instagram, e-mail, e vocês vão ver lá todas as decisões e como os nossos tribunais de ética se posicionam. De lá vem todas as orientações, porque a gente não tem ainda a definição de maneira já estabelecida, tanto no nosso código quanto em provimentos, sobre essas questões. Então, a gente vai ter que se basear nas decisões que já vieram, certo? E não se aventure. Se você vai escrever alguma coisa, busca um ramo que você se identifica, escreve só sobre ele. Isso é construção de autoridade, você não precisa escrever sobre tudo. Né? Eu optei em escrever sobre idoso e envelhecimento, apesar de trabalhar com outras áreas. E eu estou buscando vincular o meu nome a essa área. E não é difícil de fazer. Você só tem que resistir a não escrever sobre outras coisas. Foque na sua área de interesse. Não faz mal se você faz outros tantos processos, outros tantos atendimentos. Foque na sua área de interesse. Busque construir autoridade. Autoridade significa quando eu penso num determinado ramo, numa determinada área de atuação, eu penso no doutor fulano. Então, é para isso que a gente tem que usar as redes sociais, buscar autoridade. Isso faz com que a gente se sinta cada vez mais capacitado e cada vez mais imbuído das informações para atuar
tanto como um meio da gente realmente divulgar aquela área, né, e divulgar os direitos que a sociedade tem com relação àquela área, quanto na vida profissional e pessoal mesmo, né? E aproveitem as redes de relacionamento fora das redes sociais. São eles que vão indicar para a gente os clientes. Vão para dentro das comissões da OAB. Eu costumo dizer que os meus melhores clientes vieram indicados por advogados, né, pela rede de relacionamento que a gente faz dentro das possibilidades de contato da OAB. E sempre, na dúvida, faça da forma mais sóbria e mais serena possível. Vai gravar um vídeo, faça da forma mais serena possível. Evite coisas gritantes, evite fazer qualquer coisa que você vendo um outro advogado fazer, você acharia feio, você acharia que não está de acordo. Na dúvida, não ultrapassa aquela linha tênue que a gente tem entre o que é sóbrio e o que pode ser um pouco demais. Todo mundo sabe que linha é essa, a gente tem os nossos limites até pessoais, a gente sabe do tipo de imagem que esperam da advocacia, que a gente espera da advocacia desde sempre, então a gente tem que contribuir com isso, certo? Eu fico por aqui, agradecendo a oportunidade de estar com vocês e até uma próxima.